Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma técnica extrema e única dentro das artes marciais filipinas, o Kino Muay. Com uma abordagem focada na brutalidade e na sobrevivência, o Kino Muay é um sistema de combate baseado em métodos agressivos, como mordidas, beliscões e ataques aos pontos vulneráveis do corpo. Desenvolvido como uma estratégia de defesa pessoal em situações de vida ou morte, o Kino Muay reflete a filosofia prática das artes marciais filipinas, onde o objetivo não é apenas vencer, mas sobreviver a qualquer custo. Prepare-se para conhecer em detalhes a história e as características dessas técnicas que são tão eficazes quanto polêmicas. A origem do Kino Muay remonta às práticas de combate tradicionais das Filipinas, um arquipélago com uma rica história de artes marciais. Apesar de ser menos conhecido do que sistemas como esgrima, kali e arnis, o Kino Muay é um subconjunto dessas artes, desenvolvido como uma abordagem extrema de autodefesa e sobrevivência em combates corpo a corpo. Contexto histórico. Historicamente, o Kino Muay foi criado em um ambiente de guerra e sobrevivência. As Filipinas enfrentaram inúmeras invasões e conflitos ao longo dos séculos, incluindo a colonização espanhola, ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e diversas lutas tribais internas. Nesse cenário, técnicas práticas e brutais surgiram como ferramentas indispensáveis para a defesa pessoal, especialmente em situações de desvantagem física ou quando se estava desarmado. Prática tribal e guerreira. Nos tempos antigos, comunidades tribais filipinas treinavam formas de luta corpo a corpo que complementavam suas técnicas com armas. No entanto, situações onde armas não estavam disponíveis exigiam uma abordagem alternativa. Mordidas e beliscões eram táticas intuitivas usadas em brigas, mas com o tempo, essas ações foram refinadas e transformadas em um sistema estruturado, com foco em atacar áreas vulneráveis como olhos, orelhas e pescoço. Influência da filosofia filipina de sobrevivência. O desenvolvimento do Kino Muay foi guiado pela mentalidade pragmática que caracteriza muitas artes marciais filipinas. O que funciona é o que importa. Diferente de outras artes que buscavam uma estética ou técnica mais formalizada, o Kino Muay era totalmente funcional. Ele foi moldado para permitir que uma pessoa menor ou mais fraca pudesse incapacitar um adversário maior em situações de vida ou morte. Segunda Guerra Mundial e modernização. Durante a ocupação japonesa nas Filipinas, os civis frequentemente enfrentavam situações desesperadoras, e o uso de técnicas do Kino Muay tornou-se uma ferramenta de guerrilha. Após a guerra, algumas dessas táticas passaram a ser ensinadas em escolas de artes marciais como parte dos sistemas de defesa pessoal, muitas vezes em conjunto com técnicas de armas. Popularização contemporânea. O Kino Muay permaneceu pouco conhecido fora das Filipinas até o final do século XX, quando mestres filipinos começaram a emigrar para o Ocidente. Personalidades como Dan Inosanto, discípulo de Bruce Lee, integraram elementos do Kino Muay em sistemas como o Jeet Kune Do. Isso trouxe reconhecimento internacional à arte, destacando sua utilidade em contextos urbanos e de defesa pessoal. Hoje, o Kino Muay é visto como uma técnica de nicho dentro do vasto universo das artes marciais filipinas, preservando suas raízes históricas enquanto é adaptado às demandas modernas de autodefesa. As técnicas do Kino Muay são altamente pragmáticas e projetadas para situações de combate real, onde a sobrevivência é o objetivo principal. É um sistema voltado para criar dor extrema, desorientar o oponente e aproveitar momentos de distração para escapar ou neutralizar o adversário. As características detalhadas das técnicas do Kino Muay são: mordidas. Mordidas são o núcleo do Kino Muay. Elas são aplicadas em áreas vulneráveis como pescoço, rosto, orelhas, mãos, ombros e até mesmo dedos ou pés. Objetivo: causar dor intensa, desorientar o oponente e até arrancar pedaços de carne, tornando o adversário incapaz de reagir. As mordidas são realizadas em pontos estratégicos com grande concentração de nervos, como a artéria carótida ou os músculos da mão. Praticantes aprendem a morder com máxima eficiência, aplicando força com os dentes e usando a mandíbula para estabilizar o oponente. Beliscões dolorosos. Os beliscões são usados em partes do corpo que possuem pele solta ou tecido sensível, como axilas, partes internas dos braços, pescoço, rosto ou laterais do tronco. Objetivo: causar dor momentânea que leve o oponente a instintivamente mudar de posição ou liberar um ataque.
O praticante usa os dedos para torcer e puxar a pele com força, às vezes em combinação com outras técnicas, como mordidas ou controle de membros. Ataques aos olhos, golpes e arranhões direcionados aos olhos são usados para incapacitar temporariamente o oponente, gerando dor intensa ou cegueira momentânea. Objetivo: incapacitar visualmente o oponente, tornando-o incapaz de lutar ou reagir. O praticante pode usar os dedos para furar, arranhar ou pressionar os olhos, frequentemente em situações de imobilização, como um clinch ou montada. Controle corporal com técnicas de imobilização. O Kino Muay Thai frequentemente utiliza técnicas de imobilização emprestadas de sistemas como o Kali ou Eskrima. Isso permite ao praticante aplicar mordidas ou beliscões enquanto mantém o adversário sob controle. Objetivo: permitir o uso de técnicas agressivas sem ser afastado ou sobrepujado. Posicionamento corporal é essencial. O praticante busca controlar os braços ou o tronco do oponente para limitar sua mobilidade enquanto aplica mordidas ou beliscões. Uso de estratégias de combate próximo. O Kino Muay Thai é especialmente eficaz em situações de combate próximo, grappling, onde há contato direto e o oponente tem dificuldade em escapar. Objetivo: aproveitar o contato próximo para aplicar técnicas brutais que normalmente não são possíveis em combates à distância. Combinações de mordidas, beliscões e controle corporal são aplicadas em posições de clinch ou solo, onde o oponente está vulnerável. Uso de dor para distrair. As técnicas do Kino Muay Thai são projetadas para criar distração mental e física no oponente, aproveitando a dor extrema para confundir e abrir oportunidades de ataque. Objetivo: romper o foco do oponente, criar uma brecha para técnicas mais contundentes ou escapar. Após uma mordida ou beliscão, o praticante pode mudar rapidamente para um ataque mais letal, como golpes em áreas sensíveis ou fugas estratégicas. Adaptabilidade e improvisação. O Kino Muay Thai não segue um conjunto rígido de regras. Em vez disso, incentiva a improvisação com base no ambiente e na situação de combate. Objetivo: tornar o praticante capaz de reagir em qualquer circunstância, aproveitando oportunidades para causar dano ou escapar. Qualquer área exposta do corpo do oponente pode se tornar um alvo, e o praticante aprende a identificar rapidamente os pontos vulneráveis. Mentalidade de combate total. O Kino Muay Thai adota uma mentalidade brutal e sem hesitação. Cada técnica é aplicada com intenção total de incapacitar o adversário. Objetivo: maximizar a eficácia em situações onde a sobrevivência está em jogo. O treinamento inclui cenários simulados onde o praticante é condicionado a reagir com força total, sem hesitação ou restrição. Essas características tornam o Kino Muay Thai um sistema único, focado em eficácia, simplicidade e brutalidade. Ele é especialmente eficaz em confrontos reais, onde o ambiente é caótico e regras ou ética de combate não se aplicam. O Kino Muay Thai é uma arte marcial que desafia os limites da convencionalidade, ensinando a usar o corpo de maneira criativa e implacável para garantir a sobrevivência. Embora suas técnicas possam ser vistas como brutais, elas representam a eficácia pura em situações de combate corpo a corpo. A filosofia do Kino Muay Thai é clara: em um confronto, a dor do oponente é o seu maior aliado. Se você quer aprender mais sobre sistemas de combate e técnicas de autodefesa, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo Marcial e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!